Começa o Boa Tarde Rio Grande de hoje, preste atenção, hein? Com uma novidade sobre aquele acidente entre um ônibus com crianças, alunos do curso de dança, que seguiam da Zona Norte aqui de Porto Alegre lá para Novo Hamburgo, e o ônibus acabou batendo contra um carro que pegou fogo na rotatória da Fiergues, lá na CIS Brasil, também na Zona Norte. Hoje pela manhã, a nossa reportagem conversou com o delegado responsável pela investigação. E o repórter Eduardo Carvalho, ao vivo, tem mais detalhes. Agora sim, Edu, boa tarde. Agora sim, Mota, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. O trabalho é do delegado Carlo Butarelli, que conversou com a nossa produção pela manhã. Mota, a investigação está bem no começo, mas já foram ouvidas algumas testemunhas importantes, alguns depoimentos já foram colhidos, especialmente da professora que acompanhava os alunos dessa excursão em direção a Novo Hamburgo. Depoimentos muito importantes que devem ser feitos nos próximos dias, claro, é o dos motoristas envolvidos, tanto o motorista do carro quanto o motorista do ônibus, mas os dois seguem internados, eles estão na UTI do Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Depois que forem liberados pelos médicos, se der tudo certo com eles, aí sim serão ouvidos pelo delegado responsável. Mas esse trabalho da polícia, Mota, já tem algumas informações importantes, principalmente no que diz respeito ao ônibus envolvido no acidente. Segundo o delegado, ele estava em condições precárias. É um veículo de 1989, portanto mais de 30 anos de uso, e que não apresentava condições adequadas. Agora, a polícia investiga com o apoio da perícia se os freios estavam em pleno funcionamento ou se eles também estavam prejudicados. Isso é importantíssimo para o trabalho da polícia, entender se o ônibus teve dificuldades de frear por conta das condições do veículo. Vamos ouvir um trecho da entrevista do delegado Carlo Butarelli. Ele fala um pouco sobre esse trabalho de investigação e sobre esses primeiros indícios levantados pela polícia. Vamos ouvir. A gente esteve no local juntamente com o pessoal da perícia, um ônibus bem antigo, ele estava em umas condições bem precárias visualmente. Esse ônibus foi fabricado em 1989, então tinha mais de 30 anos de uso. A princípio, teriam sido informado que deu problema no sistema de freios. A perícia já foi feita no local, só que agora nós precisamos fazer uma perícia complementar para ver se o sistema de freio dele realmente houve alguma falha ou não. Então a gente vai tomar o depoimento agora nos próximos dias das pessoas que estavam no ônibus, alguma testemunha que tenha presenciado, e também a gente quer ouvir os proprietários da empresa, até para eles se informarem, trazerem a documentação, ver se esse ônibus estava legalmente apto a transportar passageiros. Isso tudo vai ser apurado agora no decorrer do inquérito policial. Essa também é uma parte importantíssima do trabalho, Mota, que é entender por parte da empresa se esse ônibus estava completamente legalizado, se ele estava em condições adequadas e se ele tinha também toda a documentação necessária para fazer esse tipo de transporte, que é o transporte de excursão, ainda mais levando crianças, né? O que aumenta ainda mais a preocupação. Esse acidente, Mota, que nós mostramos ontem no Boa Tarde Rio Grande, a gente mostrou ao vivo o ônibus, o estado do ônibus completamente destruído pela árvore, a parte frontal praticamente toda no chão. Então, realmente já são os primeiros indícios de que as condições dele não estavam adequadas. Outra parte da investigação é identificar a dinâmica desse acidente, como que os dois veículos se chocaram, exatamente quem passou na frente de quem, como foi essa batida. Isso também está sendo investigado nesse momento. Sobre as vítimas, Mota, nós mencionamos, os motoristas seguem na UTI do Hospital Cristo Redentor. As crianças, praticamente todas tiveram apenas ferimentos leves e já foram liberadas. Somente uma ainda está em observação, mas com quadro estável. Então, felizmente, as crianças não se feriram gravemente nesse acidente, que agora já está na esfera policial, é investigado pelo delegado Carlo Butarelli. Mota. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia. Graças a Deus. Os fatores, né, que somados resultam em tragédia estão aí. Me dá as imagens, por favor, do ônibus. Ônibus antigo, aí o carro pegando fogo, inclusive a imagem, né, do momento em que um grupo de pessoas se reúne para puxar, para arrastar,
para fora do veículo em chamas o motorista, que segue junto com o motorista do ônibus, né? Os dois condutores, os dois motoristas estão na unidade de terapia intensiva do Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Então, assim, já se tem uma suspeita, né? Já se tem aí uma informação de que teria ocorrido falha no freio. É só a perícia que vai poder confirmar isso ou não. O tempo de uso do ônibus, né? Isso acaba confirmando, né? Eu sei que tem muito carro antigo aí que está funcionando melhor que carro novo. Depende também da manutenção, né? Mas ontem mesmo a gente já ressaltava, já destacava e questionava, principalmente, né? Porque o nosso papel é questionar sobre o estado de conservação do ônibus. Dava para ver que era um ônibus bastante antigo. Agora, quem contratou? Como contratou? Existe autorização aí para transporte de passageiros? Eu duvido que os pais, se soubessem, os pais dessas crianças, alunos e alunas de dança de uma escola que fica na Zona Norte, eles que seguiam para Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, onde aconteceria uma apresentação. Eu duvido, se os pais tivessem visto o ônibus que foi locado aí, provavelmente pela escola, eles não ficariam felizes, não ficariam seguros, né, que o transporte seria realizado de forma adequada. Então, ontem a gente já questionava essa situação sobre... faltava dinâmica, né, para ver como tudo aconteceu. Agora, pode ser, né, uma das possibilidades é que a falha no freio tenha provocado aí a colisão contra o carro teve aí um vazamento de combustível, né, para justificar esse incêndio aí, só se teve vazamento do próprio combustível do tanque do carro. E também, Edu, ontem você chegou a citar um detalhe que ninguém tinha visto, né? Pelo menos na cobertura das outras emissoras, a gente acompanha também, né, obviamente, para ver a concorrência. Ninguém tinha falado de uma carreta, de um caminhão que estava com a parte de trás, aquele para-choque amassado, né, todo torto. Esse caminhão, você chegou a confirmar se ele participou desse acidente também, Eduardo? Sim, Mota, o que tudo indica é que esse caminhão também estava na via no momento do acidente e ele acabou sendo atingido. A polícia não passa detalhes de se ele participou da colisão ou se ele apenas acabou sendo atingido por conta da colisão entre o carro e o ônibus. Mas sim, o que a gente viu ali, principalmente do para-choque amassado, a parte de trás, na verdade, do veículo que estava amassado, isso sim tem relação com o acidente que nós mostramos ontem na rotatória da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre. E um detalhe sobre o freio do ônibus, Mota, nós falamos e mostramos ontem no Boa Tarde Rio Grande a marca no chão, porque o ônibus ele sai de uma via, ele atravessa o canteiro, passa por outra rua e aí ele chega na praça quando ele colide com a árvore, e ele colide com essa árvore com muita velocidade. Então é um indício da Polícia Civil de que os freios falharam, eles não estavam funcionando corretamente. Claro que isso só vai ser confirmado agora com o trabalho da perícia. Você tem toda a razão, Eduardo. Se tivesse o freio em condições, ele teria parado logo depois do choque contra o carro. E não, o coletivo seguiu, passou por cima de um canteiro e só parou quando se chocou de forma violenta contra a árvore no meio da praça, né, que fica aí na rotatória da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a famosa Fiergs. Então, assim, quando eu falo que poderia ter terminado em tragédia, e graças a Deus isso não aconteceu, né, graças também a pessoas como essas aí, ó, que a gente vai mostrar, olha o pessoal arrancando aí, ó, arrastando o motorista para longe do carro em chamas. Se não fossem essas pessoas, ele teria morrido carbonizado dentro do automóvel. Então, graças à solidariedade também das pessoas, não aconteceu o pior. E o número de crianças dentro do ônibus, a polícia já tem aí uma confirmação, Eduardo? Eram 20 crianças no ônibus, pelo menos 14 foram atendidas nos hospitais, Mota. 20 crianças, olha, o anjo da guarda de cada uma delas trabalhou demais, hein? Graças a Deus aí só ferimentos leves e escoriações, tanto é que das 20, 14 foram encaminhadas ao hospital de pronto-socorro na região central aqui da capital. Vamos acompanhar, né? Aguardar aí o laudo da perícia para confirmar essa questão do freio e também aguardar aí a manifestação por parte da proprietária do ônibus para saber sobre as autorizações, né? Se tinha autorização para o veículo rodar, pegar a estrada, transportar passageiros, transportar crianças. Isso tudo também tem, né, que ser esclarecido
pela Polícia Civil. Obrigado, Edu.